A gente vai entrar então agora na terceira e última parte do nosso estudo sobre o Evangelho. Espero que esse material esteja te ajudando a conhecer mais a Deus e se aproximar de Deus. Esse é o objetivo da gente estar fazendo isso, né? Montando esse material. E a gente vai chegar então agora na última parte, que eu espero que te ajude realmente a ter certeza de que você tem um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, que de fato vai mudar a sua vida para melhor, né? Porque vai ter um impacto em todas as áreas da sua vida. É algo que as pessoas que fazem parte da nossa igreja experimentam, e a gente deseja que todo mundo também viva esse relacionamento com Deus, né? E para isso a gente tem que entender algumas coisas que a Bíblia nos ensina. E até agora a gente viu algumas coisas, né? Seguindo aí no seu material, na parte 3 da apostila sobre o Evangelho, até agora a gente viu que o homem ele é pecador e por isso ele merece a morte, né? A consequência justa, o castigo justo pelo pecado é a morte. E o homem não pode salvar a si mesmo. Ele mesmo, o homem, não tem poder para se salvar disso. Nós vimos também que Deus ele é amoroso e por isso ele deseja absolver o homem. Mas ele também é justo e, portanto, ele precisa aplicar a pena justa por cada pecado que nós cometemos, o que aparentemente coloca Deus diante de um dilema. Porém, nós vimos também que Jesus ele resolve esse dilema, né? Ele resolve esse problema do ser humano, porque sendo Deus e Criador de todas as coisas, ele se fez homem, ele viveu como homem, mas ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, diferente de nós, e ele foi morto como se fosse um pecador. E ao fazer isso, ele pagou o preço daqueles que pecaram, né? Daqueles que, como nós, cometeram pecados contra Deus. E ele também ressuscitou, né? Provando que o sacrifício dele na cruz foi aceito, né? Por Deus, foi um sacrifício eficaz. Ele, de fato, pagou pelos nossos pecados e ele tinha poder sobre a morte, por isso ele foi ressuscitado. E aí, sabendo essas coisas, né, tendo conhecimento dessas coisas, o que a gente deve fazer? Qual que deve ser a nossa reação a essas coisas que a gente viu até agora? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa terceira parte, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre arrependimento, né? Uma vez que Jesus morreu por nós, pagou toda a nossa dívida para com Deus, o que é necessário para que a gente receba a salvação e a vida eterna que Deus oferece para nós através de Jesus, né? Em primeiro lugar, a consciência que nós temos de que nós somos pecadores e que cada um dos nossos pecados tem como consequência a morte, porque ofende a Deus, então nós precisamos nos arrepender, né, dos nossos pecados. Jesus, ao ensinar a respeito de Deus, ele deixou claro a necessidade que nós tínhamos de arrependimento. E no Evangelho de Mateus, passagem que está aí no seu material, diz, né, daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mas o que é arrependimento realmente, né? O que isso significa? A palavra para arrependimento usada na Bíblia significa literalmente uma mudança de pensamento, né? Então a pessoa precisa mudar de ideia a respeito de alguma coisa. E pensando em arrependimento, geralmente a gente acha que a gente está vivendo mais ou menos da forma correta, né? Mesmo que a gente reconheça que a gente tem falhas, que nós somos pecadores, geralmente a gente reconhece isso, mas a gente acha que na maior parte do tempo a gente está vivendo de forma mais ou menos correta. Até mencionei, né? A gente se compara muitas vezes com outras pessoas e ao fazer essa comparação a gente então chega à conclusão, né? Nós achamos que estamos mais ou menos bem diante de Deus. E dificilmente a gente reconhece que a gente merece a condenação de Deus pelo nosso pecado. Dificilmente a gente admite que a gente merece realmente o inferno, né? Condenação eterna, separação eterna de Deus por conta dos pecados que nós cometemos. Nós geralmente não damos todo esse peso para o nosso pecado. Então, o arrependimento, ele envolve justamente a gente concordar com Deus no fato de que nós somos pecadores e que o pecado é algo terrível, né? Uma grave ofensa contra Deus. Isso ofende a Deus de forma tão terrível, né? Um Deus que ele é santo, que é perfeito, que o inferno é o castigo justo para esse pecado. Nós precisamos tomar consciência do nosso pecado a ponto de concordar com Deus nisso
de concordar que nós merecemos essa condenação realmente. Quando nós fazemos isso, então a gente pode dizer que a gente realmente se arrependeu dos nossos pecados. Muitas vezes a gente acha que arrependimento é aquele sentimento que vem uma certa culpa, né? Quando a gente faz algo errado, a gente sente realmente, a gente percebe que fez algo errado, a gente sente uma culpa, sente um remorso, né? A gente se sente mal com aquilo. Mas normalmente passa um tempo, a gente dá um jeito de se satisfazer com aquela situação e a gente deixa de ter aquele sentimento ruim. A gente mesmo esquece do que a gente fez de errado muitas vezes, né? Pois arrependimento bíblico, ele significa você não esquecer do seu pecado, mas você reconhecer que aquele pecado ele é terrível e que você merece a condenação justa que a Bíblia define para o pecado, que é a morte. Jesus disse para um grupo de pessoas o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de remédio, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele fala isso em resposta a alguns fariseus que eles se julgavam justos, né? Eles se consideravam justos diante de Deus. Eles achavam que a maneira como eles viviam os tornavam justos diante de Deus. E Jesus então está dizendo que a menos que aqueles homens fossem convencidos de que eles eram pecadores como todos nós e merecedores do juízo, eles não entenderiam por que eles precisavam de Jesus na vida deles, né? Por que eles precisavam daquilo que Jesus faria na cruz, por exemplo? Eles só entenderiam aquilo se eles realmente entendessem o peso, né, a importância do pecado deles diante de Deus. E que independente de como eles viviam, no caso eram pessoas que observavam uma série de ritos religiosos, eram pessoas religiosas no contexto em que eles viviam, observavam uma série de tradições, uma série de costumes, que eles achavam que tornavam eles justos diante de Deus. Eles achavam que aquilo anulava o peso do pecado que eles mesmos cometiam diante de Deus. Jesus está dizendo que não, né? Em nenhum momento Deus mesmo ensinou que a observância de certas coisas, tradições e tal, aquilo só em si mesmo iria tornar aquelas pessoas justas diante dele. Então Jesus vem para justamente morrer pelos nossos pecados e é preciso entender primeiro o peso do pecado para entender o que Jesus faria na cruz. Então isso é arrependimento. Quando a gente entende que o que a gente faz ofende a Deus de tal maneira que a gente merece a condenação e que então só algo que Jesus fez, só algo que Deus faça por nós é que pode resolver esse problema que a gente tem diante de Deus, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa para ter um relacionamento diante de Deus é ter certeza de que você entende o peso do seu pecado e como isso te separa de Deus, e é algo que é terrível e que Deus, ao dizer que nós merecemos a morte, que nós merecemos o inferno, Ele está sendo justo. E se Ele decidisse lançar todos nós no inferno, Ele estaria sendo justo, Ele não estaria fazendo nada de errado, né? Porque o nosso pecado merece exatamente essa condenação. Você precisa entender isso e concordar com isso para entender o que Jesus fez por nós, tá legal? Então a gente vai parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre outra coisa que é necessária para que a gente possa ter um relacionamento com Deus, tá legal? A gente se vê então no próximo vídeo.